União dos Palmares. O município, pertencente ao estado de Alagoas, fica localizado entre as cidades de São José da Laje, Ibateguara, Branquinha, Joaquim Gomes e Santana do Mundaú, possuindo uma área de cerca de 420 km², ficando a 83 km de Maceió e tendo como principais vias de acesso as rodovias BR-316 e BR-104. A mesma se tornou cidade no ano de 1889, com a denominação de União, devido a fazer a ligação entre Alagoas e Pernambuco. Um tempo depois, no ano de 1944, passou a se chamar União dos Palmares, em homenagem justamente ao Quilombo dos Palmares, que esteve presente na região no período de colonização do nosso país. Além dessas denominações, também existiram várias outras, como Cerca Real dos Macacos, Macacos, Santa Maria Madalena e Vila de Imperatriz. É quase impossível tratar sobre a União dos Palmares sem lembrar dos quilombolas que aqui estiveram presentes no período de colonização do nosso país. Então essa é uma cidade que carrega boa parte do período doloroso de escravização, e é por isso que deve ser sempre lembrada como um local de resistência, como um marco que sem dúvidas foi muito importante no processo de abolição da escravidão no nosso país. Seu povoamento aconteceu no período colonial, entre o final do século XVI e o início do século XVII, com a chegada de negros que estavam fugindo dos engenhos de açúcar. Naquele período, havia uma floresta enorme na região. Dessa forma, aqueles indivíduos limparam o ambiente e construíram uma cerca, para que assim eles pudessem ter maior proteção contra os animais e também os insetos. Os indivíduos que fugiam das fazendas e engenhos de açúcar foram os precursores do Quilombo dos Palmares, que até hoje é considerado o mais importante agrupamento negro dentre todos os que surgiram no Brasil. Esses quilombos eram, em essência, formados pelos negros que passavam a viver em comunidade. E uma das coisas que mais destaca essas comunidades é justamente a organização e a proporção que a mesma tomou, ainda que fosse ali no período colonial. A formação do quilombo se iniciou no século XVII, antes dos holandeses chegarem no Brasil, momento onde os primeiros fugitivos estavam em busca de produzir abrigos na floresta local. O nome Palmares é graças justamente à grande quantidade de palmas que existia próximo ali à Serra da Barriga, Essa serra, inclusive, foi muito importante para o desenvolvimento do quilombo, pois o local ele possuía uma vista privilegiada de toda a região, já que ficava no alto, Isso acabava facilitando na hora de se proteger contra possíveis invasões e também facilitou na hora de estabelecer um quartel-general do quilombo. Com o passar do tempo, esse quilombo foi ficando cada vez mais conhecido entre os negros, o que gerava muitas vezes esperança e estímulo para sair daquela realidade. Os negros que ficavam aquilombados tentavam sempre estimular e contribuir com a fuga de seus companheiros, o que fazia o número de membros desse quilombo crescer cada vez mais. Esse crescimento do quilombo estava incomodando cada vez mais os portugueses, já que isso vai contra o modelo latifundiário escravista que tinha como base ali a exportação de produtos para o mercado europeu. Ou seja, se eles não tinham essa mão de obra, se essa mão de obra estava ficando cada vez menor, isso seria com certeza mais prejudicial para eles. Então, quanto mais o quilombo crescia, mais isso incomodava os portugueses, Nesse período, estima-se ali inclusive que tinham-se cerca de 20 mil homens no Quilombo dos Palmares. A partir disso, houveram diversas expedições realizadas contra eles, No entanto, a maioria delas não tinha êxito. Inclusive, quando os holandeses chegaram no Brasil, eles também tentaram acabar com o quilombo. Eram realizadas várias investidas, mas sempre que derrotados, os quilombolas, os palmarianos, eles ressurgiam, com os sobreviventes ali se reagrupando e reorganizando tudo novamente. A partir disso, o tempo se passava e as vilas alagoanas e os engenhos eles passavam a ter cada vez mais tensão entre si. Então os negros eram raptados, fugiam, canaviais eram incendiados e dessa forma, em meio a tudo isso, a coragem de seus líderes e guerreiros, como por exemplo Zumbi e Gangazumba, ganhavam cada vez mais força, e é por isso que eles são conhecidos até hoje, inclusive. Então, para acabar com tudo isso de vez, o governo português, em conjunto com os proprietários de terra, contrataram uma poderosa tropa de adestrados bandeirantes paulistas, que tinham ali como líder Domingos Jorge Velho, que juntamente com seus mercenários conseguiu definitivamente derrotar os palmarianos, destruindo assim o quilombo da Serra da Barriga no ano de 1694. Após um tempo se passar, o desenvolvimento do local foi sendo colocado ali na conta do português Domingo de Pino, que acabou construindo a primeira paróquia do local, dedicada justamente a Santa Maria Madalena, que rapidamente acabou se tornando a padroeira da paróquia.
Além disso, ele também foi muito importante com relação ao terreno do local, né? Já que ele doou um grande terreno que hoje acabou abrigando a atual cidade. Além disso, algumas sesmarias também eram concedidas, né? O que contribuía para atrair famílias para a região, o que sem dúvidas foi muito importante para o crescimento do local. Falando um pouco sobre datas, nós temos que a freguesia foi criada no dia 10 de abril de 1831 e passou a ser chamada Vila de Imperatriz em 13 de outubro de 1835 e se tornou cidade no dia 20 de agosto de 1889. A partir disso, foi tendo ali o crescimento do local e as denominações foram mudando, né? Passou a se chamar depois União, aí depois teve a construção da via férrea, né, de Alagoas Highway, que transportava ali açúcar, algodão e gêneros de primeira necessidade. Vale destacar que o desenvolvimento dessa rodovia ele mudou totalmente a economia local, né, provocando um avanço nos costumes locais e também na própria economia. Quando o município ainda se chamava Imperatriz, ele possuía cerca de 9 povoados, que eram eles Murici, Laje do Canhoto, Mundaú-Mirim, Cabeça de Porco ou povoação de Santo Antônio da Bela Vista, Caruruzinho, Curralinho, São José do Bolão, Panelas do Jussara e a aldeia do Urucu, né, possuindo cerca de 25 mil habitantes, sendo deles aproximadamente 23 mil livres e cerca de 1.800 escravos. Então, a gente percebe que nessa época o local já tinha ali uma população considerável. Hoje é muito maior, mas para a época era sim uma população considerável. Toda essa cultura, consequentemente, contribuiu para o desenvolvimento do folclore negro em toda Alagoas, né? Então, locais próximos ali ao que Zumbi e Gangazumba ficaram, possuem tradições fortíssimas voltadas para esses acontecimentos, como Coco de Roda, a série dos fogueiros temáticos de boi, os quilombos, a dança do buá, o bate-coxa, além de outras manifestações, como a cavalhada, o guerreiro, o pastoreio e também as quadrilhas juninas. Em Limoeiro de Nadia, por exemplo, local onde também tiveram foragidos ali de União dos Palmares, possui um grupo de quilombo até hoje, né, que faz apresentações que visam resgatar a cultura rica do quilombo dos Palmares. E aí a gente percebe que a distância entre Limoeiro de Nadia e União dos Palmares é bem grande. Então, a partir disso, dá para ter uma noção do quanto a cultura influenciou fortemente no nosso estado. Além disso, a cultura local também é muito rica em artesanato, né, com a criação de bonecos de pano, brinquedos em miniatura feitos com latas de óleo, né, como por exemplo o carrinho. É muito normal você ver pessoas, por exemplo, seu avô, seu pai falar que antigamente brincava com carrinhos de lata, né, porque isso é uma tradição que foi muito adquirida de União dos Palmares. Então, ela trouxe várias contribuições também no aspecto cultural. Entrando mais no aspecto econômico, nós temos que a cidade ela fica localizada na rodovia federal, que liga Maceió a Recife, sendo principalmente de base agrícola. Porém, ela também possui ali um núcleo urbano que acaba atraindo diversas atividades comerciais e de serviços de municípios vizinhos, né? A sua agricultura ela é muito bem diversificada, fazendo da cidade um centro policultor, tendo destaque com seus imensos canaviais e também com a produção de banana, que apesar de ter diminuído, mas ainda continua sendo importante. A produção canavieira ela é feita principalmente pela usina Laguinha, que sempre produz uma quantidade considerável. Além disso, a pecuária ela também deve receber destaque, né, pois ela vem crescendo muito nos últimos anos. A cidade, ela em conjunto com Viçosa, forma um polo produtor de proteína animal, que produz ali boa parte dos suínos e da produção agrícola do estado. A maior e mais conhecida avícola é a de Canaúba, que produz ovos de forma ultra especializada em galpões totalmente automatizados, numa média de 340 mil unidades por dia, que são comercializadas em toda Alagoas. A parte urbana de União dos Palmares também vem crescendo muito em função justamente da migração que, em uma década, acabou transferindo ali 1/3 da população para a cidade, né? O resultado dessa migração ela pode ser vista principalmente nos bairros Roberto Corrêa de Araújo, Vaquejada, Mutirão e Padre Donald, onde parte da população desses bairros acaba trabalhando no corte de cana da própria região. Falando especificamente sobre a geografia local, nós temos que o ambiente ele possui o rio Mundaú, os riachos Merim, Periperi e Prata, possuindo também as quedas de águas de Escada, Tombador e Canabrava, tendo a de Canabrava cerca de 60 metros de altura.
A Serra da Barriga, que é um dos locais mais conhecidos da cidade, possui cerca de 525 metros de altura e 3 quilômetros de extensão, sendo considerada Patrimônio Histórico da União. Ainda sobre patrimônio, é importante destacar que o local também possui a Casa-Museu Maria Mariá e a Fazenda Anhumas, com uma casa grande. União dos Palmares possui 3 bacias hidrográficas, sendo elas as dos rios Mundaú, Camaragibe e Santo Antônio Grande. Já sua temperatura média anual é de 23,5 graus Celsius e a precipitação total é de 1.400 milímetros, que é distribuída de forma irregular, com 70% das chuvas de abril a agosto. E o seu clima ele é megatérmico subúmido, com excedente hídrico no inverno e déficit no verão. Segundo o IBGE, no ano de 2021, a população estimada era de cerca de 65 mil habitantes, tendo uma densidade demográfica de aproximadamente 148 habitantes por quilômetro quadrado. Já seu PIB, no ano de 2019, era de cerca de R$ 16 mil.